Boa noite, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui para celebrar o Senhor, e certamente o Senhor vai receber a minha adoração, o meu culto a Deus, o seu culto a Deus, a sua adoração. Sejam bem-vindos todos vocês que estão em casa ou em qualquer outro lugar e que de alguma forma estão tendo acesso a este momento junto conosco. Eu quero convidar vocês a orarem junto comigo, pedindo a bênção do Senhor por este momento. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de te adorar, de como igreja nos reunirmos neste momento e buscar a tua face. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer conforto, ó Deus, consolo aos corações. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer paz ao coração do teu povo, ó Deus, trazendo também saúde para os enfermos, ou visitando agora, Pai, em nome de Jesus, os leitos de hospital e também de casa, trazendo, Senhor, o alívio para o teu povo. E que juntos, mergulhados num desejo de te adorar e com a mente preparada para isso, cada um de nós possamos entregar o nosso melhor. Santifica a nossa vida, Pai, perdoa os nossos pecados e aceita-nos na tua presença nesta noite. Oramos no poder do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Abrimos este culto para a glória de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 34: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Que nós possamos adorar ao Senhor e celebrar o nome do Senhor em todo o tempo. Que Deus abençoe a você e você possa entregar o seu melhor culto ao Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe.
isso de novo. O que dizer? O que dizer? O que dizer? Tu és bem-vindo, Senhor. Mais que sempre bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Quantos aqui estão seguros nos braços do Senhor? Amém? Nós vamos cantar uma canção conhecida, mas de um jeitinho um pouquinho diferente. Então eu quero que você se mexa no seu lugar, que você se alegre na presença do Senhor. Os dias podem ser difíceis, com palmas, mas o Senhor, Ele tem nos sustentado. Ele tem guardado a nossa vida nos seus braços. Nós podemos descansar. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. A palavra do Senhor diz assim, lá em Lucas, conta uma história de uma mulher pecadora que foi na casa de um fariseu e Jesus estava lá naquele lugar. E a Bíblia, ela diz que essa mulher, ela se dobrou aos pés de Jesus e ali ela chorava. Ela beijava os pés de Jesus. Ela derramava um unguento, um perfume muito caro aos pés de Jesus. E ela enxugava o seu choro, o unguento, com os seus cabelos. E aquele homem, ele foi querer dar uma lição em Jesus. Falou: Jesus, essa mulher é uma pecadora. Olha o que ela está fazendo. Repreende-a. E aí Jesus ali lhe contou uma parábola do credor. Mas logo mais Jesus falou assim para aquele homem: olha, eu cheguei aqui na sua casa e você não me deu água para lavar os meus pés. Você não me beijou. Você não me ungiu a cabeça com óleo. Essa mulher, ela pode ser pecadora, mas ela me ama e os pecados dela estão perdoados. Pela atitude de adoração que aquela mulher teve diante de Jesus. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas Jesus está aqui neste lugar. Eu não sei como você vai demonstrar a sua adoração a Ele, mas entregue todo o seu coração e todo o seu amor a Ele. E você pode começar agora, não olhando para mim, mas fechando os seus olhos e levantando as suas mãos e clamando ao Senhor e adorando a Ele, e dizendo o quanto Ele é grande, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso. Senhor, nós te adoramos, Tu és santo, Tu és digno, Tu és poderoso. Não há outro, Senhor, além de Ti, não há outro como o Senhor. Nós somos pecadores, Senhor. Nós somos indignos, ó Deus, da Tua presença, mas o Senhor nos ama e o Senhor nos comprou com um preço muito caro, um preço de sangue na cruz. Nós queremos derramar a nossa vida no Teu altar nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A terra passará, o Teu amor não mudará. Por Tua graça, pedra angular,
Te exaltamos.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com a nossa vida financeira. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios 3, a partir do verso 9. O texto diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós temos batistas, nós temos muito claro conosco, de que ao entregarmos as nossas ofertas, ao entregarmos os nossos dízimos, nós fazemos isso não como uma barganha. Nós não fazemos isso esperando receber algo em troca. Embora em toda a Sagrada Escritura diga de uma maneira muito clara, de que é natural de que aquilo que semeamos nós vamos colher, mas nós não fazemos isso com essa intenção. A intenção é de entregarmos ao Senhor, de sermos fiéis a Ele, de contribuirmos para o sustento do reino e de fazermos com que a igreja do Senhor avance. Nesses dias de pandemia, nesses dias de lockdown, nesses dias de dificuldade de nos reunirmos presencialmente, a igreja ainda assim tem os seus compromissos, a igreja ainda assim precisa ser mantida. É necessário que nós compreendamos isso, e ao entregarmos então os nossos dízimos e nossas ofertas, nós demonstramos o nosso amor à obra de Deus, não apenas a Deus, não apenas ao Senhor, não apenas ao pastor da igreja, mas à obra do Senhor, porque a obra continua sendo necessária e é preciso que seja mantida. E você então possa fazer isso com alegria no coração. Quando nós honramos ao Senhor com os nossos bens, nós naturalmente somos abençoados. Nós não pensamos nesta bênção que virá, porque não somos dinheiristas e nem avarentos, e nem fazemos trocas com o Senhor, mas certamente Deus nos abençoa. Então quero te convidar a dar o seu melhor, não é? Sempre, como eu sempre digo, na sua carteira, aquela nota que você já sabe, aquele valor que você já sabe que você vai dar, mas a mais bonita. Aí perguntam para mim, mas depois não vão ser pagos contas com ela? Sim, é verdade, mas você está entregando o seu melhor, e isso é o que conta. A sua moeda mais polida, ainda que seja do mesmo valor, mas a mais bonita, ou seja, sempre entregando ao Senhor o que há de melhor, e certamente o Senhor se agradará disso. Que Deus abençoe você. Vamos orar agora. Quero dizer para você que você tem aí na tela do seu computador as informações para depósito bancário, e também na tela do computador tem o CNPJ da igreja. Com esse CNPJ você consegue fazer o Pix sem custo algum para você e também para nós, ou seja, tudo aquilo que for depositado, tudo aquilo que com graça, com gratidão, com amor que você entrega, se você fizer pelo Pix, nós recebemos ele de valor integral e nada se perde no meio do caminho. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Oremos agora ao Senhor, santificando aos ofertantes e aos dizimistas e abençoando a eles. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela vida de cada ofertante, de cada dizimista, de cada servo teu, de cada serva tua, de cada pessoa que tem se simpatizado conosco. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por pessoas que não estão no nosso ministério e estão fazendo, Senhor, depósitos na conta da igreja. Nós te louvamos, Pai, por aqueles que assim fazem. Nós queremos te louvar também pelos irmãos que estão conosco, são do ministério, não estão em Foz, não estão vivendo conosco, não estão participando do culto presencialmente aqui conosco, mas estão espalhados pelo Brasil, e mesmo assim continuam ofertando e dizimando para a glória do teu nome. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto oportunidades e dado vitória à tua igreja. Eu te louvo por tudo que o Senhor está fazendo e peço, continua, Senhor, conosco. Abençoe o ofertante, abençoe o dizimista e dá-nos sempre a direção, ó Deus, para que possamos utilizar da melhor maneira os recursos para a glória do teu nome. Senhor, nós santificamos o que estamos recebendo nesta noite. Em nome de Jesus, nós pedimos uma bênção toda especial
para todos os teus filhos que ofertam e devolvem os seus dízimos. Abençoe também aquele que não pode ofertar, mas tem desejo de fazê-lo. Que o Senhor, ó Deus, ouça, ó Deus, o desejo do seu coração. Ó Senhor, que o Senhor sonde o desejo do seu coração e abra as oportunidades para ele também, suprindo todas as suas necessidades. Aquele que ainda não se sente motivado a isso, ó Deus, que o Senhor fale ao seu coração. Assim nós oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Nós santificamos dízimos e ofertas. Amém e amém. Amém, queridos? Graças a Deus. Eu quero ministrar a palavra do Senhor ao teu coração e falar um pouquinho lá do que está escrito por João, o apóstolo amado, no capítulo 11, uma história linda, uma história preciosa, de algo que mudou a história de uma família, e eu quero compartilhar com você nesta noite, neste momento. Em João capítulo 11, a partir do verso 1 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma Maria que ungiu com um bálsamo o Senhor. Você vai encontrar isso em João capítulo 12, no verso 3, para você entender que não está no sentido cronológico. E lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? E respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, e havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedides ao Pai, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude, que o Senhor nos dê a direção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, ministra no meu coração e no coração dos teus filhos também.
Sabemos, Pai, que o Senhor pode falar em alguns segundos, alguns minutos ou durante toda a ministração da palavra. Eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor, ó Deus, nos socorra, que o Senhor, ó Deus, nos dê graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa passagem da ressurreição de Lázaro é algo tremendo. Até onde nós lemos, nós não vimos ainda o milagre, não vimos acontecer nada, apenas vimos o relato de João explicando sobre o texto, explicando sobre um momento ímpar, um momento sério, um momento grave na vida de uma família, um momento de crise, um momento de tristeza, um momento de angústia de uma família. E isso acontece quando Jesus não está por perto. Jesus estava distante da sua terra, ele estava distante da casa dos seus amigos, e ele tinha motivo para isso. Estavam querendo colocá-lo, estavam querendo acabar com a vida dele. E ele sim deveria morrer, mas morrer no tempo certo. Ele deveria morrer sim da maneira com que o Senhor tinha planejado, onde tudo desde o início estava pronto. Jesus sim morreria, mas morreria no madeiro. Ele seria então, cumpriria com todo o plano de Deus. Por isso Jesus em alguns momentos poderia ter se deixado levar para a morte, mas não era tempo. Por isso então Jesus precisou se retirar e ir para um outro momento, em um outro tempo. Apesar de Jesus ser o próprio Deus, o Filho de Deus encarnado, desde o início, a vida dele tem sido tentada, tem sido buscado tirar a vida. Herodes tentou fazer isso quando Jesus nasceu. E depois houve morte de muitas crianças por causa disso, porque já se sabia que o rei havia nascido, e Herodes não queria ninguém ocupando o lugar dele, e aí então já tentou tirar a vida dele. E assim, portanto, Jesus por alguns momentos na sua vida, teve esse ponto da sua história de correr risco de morte, mas não era o tempo ainda, não era o momento ainda, e por não ser o momento, então Jesus cumpria com o propósito. Isso me faz pensar da responsabilidade que nós temos de manter a nossa vida, e de não simplesmente dizer, se Deus quiser me matar, Ele me mata, e sai de peito aberto quando está tendo tiroteio em algum lugar, ou sabe-se que o lugar é perigoso, e mesmo assim se vai, sem um propósito e sem uma direção definida de Deus. Nós precisamos entender que nós nos locomovemos, nós saímos do ponto A para o ponto B, somente na direção de Deus, porque quando não fazemos isso, estamos correndo por nossa conta e risco, e realmente nós podemos ter problemas sérios. Jesus então cumpria com o propósito, e assim acontece. Jesus estava agora em um lugar diferente, ele tinha voltado para a sua terra, ele estava ali longe daquele lugar que havia todo aquele tumulto, aquele burburinho para tirar a sua vida. O texto nos diz que Lázaro era de Betânia, não é? da aldeia de Marta, Maria e Lázaro, que Jesus era dessa aldeia. E então ele diz, olha, eu vou voltar para a Judeia, porque se ele morrer eu preciso voltar para lá. Só que ele foi orientado a não fazer isso. Os seus discípulos estavam preocupados, como nós vamos voltar para lá? E vale a pena levar em consideração algumas coisas com relação ao evento da morte de Lázaro. Quando as irmãs de Lázaro pedem a ele que vá dizer que ele estava enfermo, o viajante, a pessoa que levou, o mensageiro, levou em torno de um dia para chegar até Jesus. Ele chega até Jesus, isso é coisa de 30 quilômetros, e ele chega então até Jesus e fala sobre isso. Ele conta para Jesus que estava enfermo, e Jesus então, ele fala que ao receber a notícia, o texto diz, que ele diz que esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra de Jesus, quando ele diz, é para a morte, não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ele está querendo dizer que apesar de toda a dor que a família estava sentindo, de toda
de toda disposição mental, de toda angústia psicológica, de todas as dificuldades que a família e os amigos estavam enfrentando, aquilo não era definitivo. Era isso que Jesus estava explicando. O Jesus estava deixando claro, portanto, o que estava acontecendo lá com Lázaro. O Deus Todo-Poderoso já tinha revelado pelo seu Espírito ao próprio Jesus, que também é Deus. Ele estava explicando: isto faz parte de um plano, isso faz parte de uma história, e tem um motivo maior para acontecer. E se você prestar atenção, Jesus diz lá embaixo no verso 15, na minha Bíblia, no verso 15 mais para baixo, e diz assim: por vossa causa me alegro de que não estivesse lá, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus então sabia exatamente o que estava acontecendo. Jesus não estava pisando num terreno minado. Jesus não estava trabalhando com incertezas. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo, e essa certeza vinha pela sua ligação direta com o Pai, e ele andava na direção do Pai. Na direção do Pai. Se o Pai mandava ir, ele ia. Se o Pai mandava ele ficar, ele ficava. Aqui Jesus na terra era 100% homem. Por isso, então, por ser 100% homem, assim quando chega um jovem e diz: bom mestre, e ele fala: bom é o Senhor. O que ele está querendo dizer com isso? Porque aqui nós estávamos vendo Jesus, o humano, Jesus 100% humano, e ele 100% humano dá glória a Deus. E ele se submete totalmente à vontade de Deus. E agora então, queridos, Jesus diz que aquela enfermidade não é para a morte. Preste bem atenção. Eu disse para você que aquele homem saiu, o mensageiro, levando a Jesus, e demora um dia para chegar até Jesus. Quando ele chegou a Jesus, se você prestar atenção no texto, você perceberá, lá no verso 17, que quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Preste atenção. Jesus gastou um dia para vir. O mensageiro gastou outro dia para ir até Jesus. E Jesus se demorou mais 2 dias. Sabe o que isso significa? Que logo depois que o mensageiro saiu para dizer que Jesus estava enfermo, Lázaro morreu. Então, quando conversava com os seus, Jesus já sabia que ele estava morto. Tanto sabia que ele diz, no verso 13: Jesus, porém, falara com respeito à morte, mas eles não entenderam. E no verso 14 ele diz: Lázaro morreu. Lázaro está morto. No seu modo de pensar, no seu modo terreno de entender as coisas, no seu modo humano de enxergar as coisas, sim, para você, Lázaro está morto. Agora para mim, para o Pai e para o Espírito Santo, que sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, Lázaro não está morto, ele está dormindo. Simples. Nós às vezes não conseguimos entender as coisas. Para nós parece que tudo que vem é derradeiro, é definitivo, e não é assim. Nós não vivemos nesse mundo por causa deste mundo, nós vivemos aqui muito além disso. Nós somos seres espirituais, e por sermos seres espirituais, nós temos conosco o Senhor ao nosso lado, o Senhor controlando a nossa vida. E então as situações da vida, por pior que possam ser, elas estão no controle do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E isso me faz pensar, querido irmão e querida irmã, que Jesus tem o domínio de todas as coisas. Deus tem o domínio de todas as coisas. E quando Jesus está em algum lugar, a tristeza desaparece, a dor some, a angústia desaparece, a paz reina. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E é nele que nós encontramos a segurança para a nossa vida.
quando nós compreendemos isso, e então não dependemos mais da circunstância, estamos com Ele, e ainda que passássemos pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam, diz o salmista. E agora então, nós vemos essa situação, Jesus conversa com Marta. Marta é aquela sempre disposta, é aquela sempre atuante, é aquela sempre que vai, e ela aparece primeiro, é a decisiva, é aquela que decide, é aquela que se movimenta, é aquela que não para, como em outros momentos a gente já falou sobre isso, e agora é ela mesmo que aparece diante de Jesus, e diz: olha, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Mas sabe que nós precisamos pensar? Jesus operou milagres na vida de um homem que chegou até Ele e falou: não sou digno que entre na minha casa. Lembra do centurião? Não sou digno que entre na minha casa. Eu sou homem e tenho pessoas que eu lidero. Eu sou homem e eu digo para um vá, e ele vai, e eu digo vem, e ele vem. Ou seja, eu tenho controle sobre as pessoas, e eu só preciso que o Senhor diga uma palavra, e o meu servo viverá. Portanto, então, não se trata da presença física de Jesus para impedir a morte, mas sim a vontade dEle, a palavra dEle é necessária. E Jesus então olha para aquele centurião e diz: sim, onde eu vou encontrar tanta fé? Eu estou parafraseando. Ele diz: seja conforme a tua vontade. E o servo daquele centurião foi curado. Querido, talvez passasse na cabeça das pessoas das irmãs de Lázaro, que fazendo isso, chegando a Jesus a instrução, a palavra, a mensagem, Jesus daria uma palavra de lá e o Senhor curaria. O problema é que aquele mal aparente, ele tinha uma intenção maior da parte de Deus, um projeto maior de Deus, e o projeto de Deus é que os discípulos que andavam com Jesus percebessem o poder e a glória de Deus. E foi justamente isso, meus queridos, que aconteceu. Por isso Jesus diz que se alegrava de que não estivesse lá, para que eles pudessem crer. O restante do texto diz que depois Maria vem e fala da mesma forma com ele, acaba vindo posteriormente dizendo. Depois então Jesus vai até lá, chega no lugar onde estava Jesus, onde estava o Lázaro, e aí ele diz, aquele povo todo chorando e angustiado, o próprio Senhor se condoeu, e o fato de Jesus ter chorado não é porque ele não sabia o que aconteceria depois, mas a entrada do pecado no mundo provoca a morte do corpo e também da alma. E então Jesus disse àqueles que estavam à sua volta, dizendo que tirassem a pedra, no verso 39. E Marta, novamente, essa mulher rápida no pensar, essa mulher pronta a agir, raciocínio rápido, diz: Senhor, ele já cheira mal, são 4 dias. E aí então Jesus disse para ela: eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? E aí então tiraram a pedra, e o Senhor Jesus disse: Pai, eu graças te dou, verso 41, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com atadura e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou o Senhor: desatai-o e deixai-o ir. Glória a Deus. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Aleluia. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os efeitos que Jesus realizara. Preste atenção, era para dar glória a Deus. 4 dias estivera morto aquele homem, já cheiraria mal, já estaria cheirando mal, mas o Senhor chamou-o, e humanamente falando, sim, humanamente ele estava morto, humanamente sim, estaria mal cheiroso, mas Jesus disse para Lázaro: morto, vem para fora, vem para fora, sai desse túmulo. Aquele que era morto ouviu. Sabe, essas coisas me fascinam. O morto ouviu. O mar se acalmou quando Jesus mandou. O vento aquietou quando Jesus mandou o vento se aquietar. Os ouvidos são criados para obedecer a ordem do rei. Os ouvidos são criados imediatamente. A voz de Jesus entrou no ouvido daquele homem e surtiu resultado. A morte não pôde deter, porque o poder da voz de Jesus é maior do que a morte. Glória a Deus. E aí então ele sai, e eu aprendo algumas coisas importantes. O próprio Jesus poderia ter chamado mais algumas pessoas junto com ele, e dizendo assim: olha, vem cá, vem me ajudar a tirar essa pedra. Afinal de contas, ele faria o milagre, mas ele deu funções. Ele diz: o milagre é a responsabilidade minha, mas tirar a pedra pode ser de qualquer um. Você compreende isso? Existem coisas que você precisa fazer, que eu preciso fazer, e essas nós temos que fazer. Nós não podemos ficar esperando que Deus dê solução para tudo, quando nós devemos fazer. Deus trabalha, mas Ele quer que eu e você se movimente. Eu não me lembro de nenhuma parte da Bíblia que o Senhor pegou alguém que estava simplesmente descansando. Eu percebo na Bíblia a gente trabalhando, e Deus buscando essas pessoas e chamando essas pessoas. Portanto, existe sim, de alguma forma, uma colaboração humana, porque precisa de fé. É essa questão da fé. O Senhor manda: tira a pedra. Se eles falarem: não vamos tirar porque ele está cheirando mal, perderiam o milagre. Mas em obediência a Ele, eles fazem isso. E então o Senhor usa a sua palavra e vem para fora. E Lázaro vem. Depois que o Lázaro está fora, Jesus poderia ter ido abraçá-lo e ele mesmo desenrolá-lo, para ter um pouco mais de moral, fazer uma selfie ou alguma coisa assim. Mas ele faz diferente. Ele coloca novamente a responsabilidade do homem. Alguém desate ele. Perceba, o Senhor age naquilo que é para Ele fazer. E naquilo que eu e você precisamos fazer, nós temos que continuar fazendo. E se nós entendermos isso, então nós alcançaremos as bênçãos de Deus. Sempre Deus ressuscitará os nossos mortos? Sempre Jesus ressuscitará os nossos mortos? Não. Neste lugar, para a honra e glória do Senhor, nós já tivemos em UTIs, e oramos por pessoas, e o Senhor curou, e do médico dizer: desta noite não passa, e Deus curou, e trouxe vida. Nós temos experimentado disso. Na UTI onde eu estava, na enfermaria onde estava, nós oramos e Deus tirou. Eu sei que não é apenas a minha oração, mas eu quero dizer do poder de Deus.
de gente com 75% do pulmão comprometido, e que normalmente acaba indo a óbito, mas o Senhor transforma a vida. Ele vai para a enfermaria, vai para casa e hoje está bem, e me manda uma mensagem agradecida. Foi só mim? Não, muita gente, mas eu não estou falando de mim, eu estou falando do poder de Deus. Mas eu também orei para minha mãe, pela minha mãe, quando ela estava ruim, e o Senhor aprove recolhê-la. E eu me lembro que naquele dia estava eu e os meus irmãos, e ali fizemos sim o que deveríamos fazer. Me reuni com eles ainda no corpo quente da minha mãe, e oramos, falamos: Senhor, se é para a glória do Teu nome, se há alguma coisa a mais que o Senhor quer fazer, aqui estamos nós, e nós não queremos ser atrapalho, empecilho da Tua glória. E nós oramos e clamamos: Senhor, se o Senhor quer fazer um milagre, faz agora. Oramos, de mãos dadas, colocando a mão depois sobre minha mãe, e ela não voltou. O ar não voltou ao seu pulmão, ela não voltou a respirar. Eu virei então para os meus 2 irmãos queridos e disse: queridos, podem ir para casa, é mais fácil para eu fazer isso. Eu já conheço os trâmites, eu vou cuidar do funeral dela. Deus deu, Deus tirou, a Deus seja a glória. Agora, enquanto há oportunidade, o que faremos? Vamos buscar o medicamento, vamos nos cuidar. E nesses dias em que nós estamos vivendo, de tanta gente morrendo, tanta gente perdendo a vida, tanta família triste, tanta gente que está sendo enterrada sem ter um sepultamento, com todos em volta, com as honras necessárias. É tempo de refletirmos sobre como temos lidado com a nossa vida, esse tempo de banalização da vida, nesta briga terrível entre o que é político e o que é técnico, onde o lado médico, científico, acaba muitas vezes subjugado por palavras de gente que não tem noção do que está dizendo, e levando a população a se perder. Está na hora de nós tomarmos posição, e de valorizarmos a vida, de termos fé no Senhor, e agirmos com prudência, de levarmos a sério as informações que nos são passadas, e em vez de viver nesse negacionismo, de tomarmos uma posição, não de agora também entrarmos numa neura de pessimismo, não, mas de realismo, de lidar com a realidade e de vivermos. Mesmo Jesus que curou Lázaro é o Jesus que cura hoje. Ele é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo poder para curar está com Ele, o mesmo poder. Isto não mudou. O que muda são as pessoas, o que muda é a fé das pessoas, o que muda é a forma com que as pessoas lidam com as suas vidas e se deixam levar pelo mar revolto, pela tempestade. É preciso que eu e você olhemos para a vida com sabedoria, com entendimento, e que queiramos viver o melhor de Deus nessa terra. Existem milagres que acontecerão para a glória de Deus. Existem momentos que Deus vai nos recolher, e assim mesmo seja Deus glorificado. Agora resta a mim e a você tomarmos uma posição de vida e fazermos a nossa parte. Enquanto estivermos nessa terra, somos sal da terra e luz do mundo. Deus não me chamou a mim nem a você para ficar debatendo em Facebook, em WhatsApp ou Instagram, para ficar falando de coisas efêmeras. Deus chamou a mim e a você para pregar o Evangelho, para falar do amor de Cristo, para denunciar o pecado. Essa é a minha função e a sua. Deus me chamou e a você também para mostrar o amor dEle, e não para perdermos tempo em discussões que não levam a nada. Deus chamou a mim e a você para ser mensageiro das boas novas. Aquele mensageiro veio trazer novas tristes, mas o Senhor me chamou e chamou a você para as boas novas. Jesus disse que
e todo que crê em mim vive, não morrerá eternamente. Crê nisto? Jesus quer que você tenha convicção da fé. Então, em nome de Jesus, ainda que seu momento seja difícil, ainda que a dor não seja pequena na sua vida, é preciso ter fé e esperar que Deus lhe dê a solução. Confie no Deus, no Senhor. Confie no Deus da tua salvação. Espere nele, alegre-se nele, e ele lhe dará a vitória. Que Deus te ajude, que o Senhor te fortaleça, e que você possa viver para a glória dele. Lázaro, Marta e Maria, uma família que foi usada para a glória de Deus, foi usado para louvor da glória de Deus. Que eu e você possamos ser também assim, usados para a glória do Senhor. Que cumpramos com o nosso chamado, que busquemos andar na direção certa. Jesus não voltou para Judeia até que tivesse do Senhor, do nosso Deus, do seu Pai, a direção. Que a gente não se desloque se o Senhor não nos mandar, mas que também não fiquemos parados, perdendo tempo à beira do caminho. Que Deus te ajude, que o Senhor te fortaleça, que a graça do Senhor esteja sobre você, e que você possa viver os dias maus com paz no coração. Que você supere todos esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Não é tudo aquilo que está trazendo angústia na alma. Esses momentos não são fáceis. Sejam eles por causa ainda do lockdown, seja ele por causa do ir e vir, seja ele por causa de não poder abraçar e beijar. Mas isso é provisório. Em breve estaremos todos celebrando. Haverá um tempo para isso. Só Deus sabe quando vai acabar. Mas nós vamos continuar crendo que o nosso Deus poderoso nos dará vitória. Tome vacina, vacine-se, seja correto, haja de maneira reta neste tempo. Use máscara, troque suas máscaras com frequência. Mantenha a distância mínima de 1,5 metro, 2 metros de outra pessoa. Use álcool gel sempre, higienize a sua mão constantemente. Faça a sua parte para não entrar na estatística que estamos vivendo nestes dias. Nós somos culpados, nós somos responsáveis por aquilo que deixamos de fazer de certo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, neste momento, e pedimos que o Senhor traga paz aos nossos corações. Nós reconhecemos que o Senhor é o autor da vida, e em Ti, Senhor, está todo o ser, todo o saber. Ó Deus, e que a Sua vontade se cumpra em nós, e que possamos viver para a glória do Teu nome. Ó Deus, que o sentimento pequeno, mesquinho, de que esta nossa vida gira em torno de nós desapareça, e que possamos compreender, ó Deus, a responsabilidade que temos enquanto aqui vivemos. Que sejamos, Senhor, homens e mulheres, Senhor, mensageiros das boas novas, que possamos pregar o Evangelho e falar do Teu amor, ó Deus, e saber que tudo é para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas limitações. Põe paz ao coração do aflito, põe paz ao coração do perdido, Senhor, dá direção ao perdido, e que a Tua glória venha sobre a igreja. Eu oro também por aqueles que fazem campanha, e pedindo que o Senhor traga cura nas suas casas. Cura, Senhor, para o corpo, para as emoções, para a mente, cura para os relacionamentos, cura, Senhor, a Deus, para as empresas dos Teus filhos, Senhor, cura para a vida financeira do Teu povo, e que o Senhor, a Deus, dê amparo, e traga o Teu renovo. Ajuda, Senhor, a Tua igreja. Assim eu oro grato a Ti, e eu despeço, Senhor, o Teu povo, crendo que o Senhor é poderoso, para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Cristo. Façam assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre tua vida, sobre tua casa, sobre a tua família, e que você possa viver nesses momentos de crise em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana, e logo estaremos reunidos para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Graça e paz.